Olá, alunos dos sextos anos D e E. Aqui é a professora Mônica para mais uma aula de língua portuguesa. Nós estamos na semana de 19/7 a 23/7 e nós vamos trabalhar as páginas 18 a 29 da apostila 2, tá? Nós estamos usando a apostila 2. Vamos lá? Nossa apostila aí na página 19 traz para a gente um romance. Fragmento. Quando diz que é fragmento, quer dizer que é um trecho do romance, tá? Vou ler aqui em cima. Agora você vai ler a história de um menino que conta como foi sua experiência nos primeiros anos de escola. A escola onde ele esperava aprender a ler. Ele nos conta como era essa escola e sua professora e o ensino. Mas o que será que aconteceu com ele naquele lugar? Foi lá que ele aprendeu a ler? Então, a escola é um lugar onde vocês deveriam passar a maior parte do tempo da vida de vocês. Infelizmente, com tudo isso, vocês estão afastados, mas se Deus quiser, logo vão estar de volta na escola. Aí nós temos o textinho aí, que eu lembrando a vocês que é fragmento. Fragmento é um pedaço. Então, se é um pedaço, quer dizer que às vezes pode ter informação faltando, mas é por isso, tá certo? Mas provavelmente vocês vão conseguir compreender aí o que ele vai querer saber a partir desse trecho. Então, vocês vão ler, aí nós vamos cair explorando o texto, que é sobre a interpretação, vocês vão responder. Aí nós temos aqui o conhecendo o gênero textual, que é o mais simples para vocês fazerem, é o que vocês sempre fazem. Narrativas. O que é narrar? Narrar é contar uma história. Então, quando a gente pede para vocês uma redação, vocês fazem uma narrativa, vocês contam uma história. Não vai escrever ainda nesse momento uma narrativa. Aliás, vocês sempre escrevem, mas nesta aula não precisa escrever, tá? Ele só está explicando aí para vocês o que é uma narrativa e todos os elementos. Aí nós temos a reflexão sobre o uso da língua, que é a gramática. A nossa gramática vai trazer os artigos. Vocês já viram, mas talvez não lembrem. Nós vamos relembrar aqui, ó. Desce um pouquinho. Na página, deixa eu ver, 22, a explicação está um pouquinho abaixo aqui, ó. Traz para vocês o que são os artigos. Então, vamos lá, ó. Importante saber. As palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham os substantivos no singular ou no plural, no masculino ou no feminino, são chamadas artigos. Os artigos podem particularizar ou generalizar um ser de determinado grupo. Então, vamos lá. Os artigos que particularizam são chamados definidos. Então, são o, a, os, as. E os artigos que generalizam são chamados indefinidos. Quais são eles? Uma, uns, umas, tá? Então, todos esses aí são artigos, essas palavrinhas. Os artigos definidos podem particularizar um ser dentro de determinado grupo ou referir-se a um ser já conhecido. Veja, a professora tinha mãe e filha. A mãe, caduca, fazia renda, batendo os bilros. Então, olha o primeiro A, de a professor. Neste caso, há a informação de que se trata de uma professora em particular. Dentre tantos professores que existem, a professora do menino. E esse outro A aqui, ó. Aqui, o artigo a indica a mãe da professora, que é um ser conhecido, pois já foi mencionado anteriormente. Ora, agora muda lá, ó. Uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Esse uma, ó, o artigo indica uma noite qualquer, entre várias noites. E esse aqui, ó, o artigo refere-se a um livro que não é citado anteriormente. Então, ele não define qual é, né?
Os artigos variam em gênero e número, de acordo com o substantivo que eles acompanham. Ó, o livro, quer dizer que livro é uma palavra masculina. O professor, também, né? Se fosse professora, então era a professora, uma palavra feminina. Os livros, está no substantivo, ó. A professora, está no plural, os livros. A professora está no singular, só tem uma, tá certo? Então, esses são os nossos artigos. E aí vocês vão voltar aqui, ó, para responder, porque a explicação é depois. Então, artigo, e vocês vão responder 1 e 2. E vamos lá para o Mãos à Obra. Também é sobre artigo. Tem esse textinho aqui, ó, o Sing e o Espelho, uma lenda chinesa. Aqui é para vocês completarem com artigos, lembrando quais são eles. O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Então, vocês vão completando. Aí vai responder a 2, tudo aqui é sobre artigo. Até nós chegarmos na hora da leitura, texto 4. Romance, fragmento 2. Gabriel Ternura. Aqui também, então, é um pedacinho do romance Gabriel Ternura, certo? Aí vocês vão ler. Vão ler e responder explorando o texto, que é a interpretação propriamente dita. Vão responder. Ai, professor, não estou conseguindo. Lê novamente até responder, que as respostas estão aí. Aí vai preencher o quadro, tudo isso é interpretação. E vai cair aqui, ó, no conhecendo o gênero textual. Esse sim nós vamos ler com um pouco mais de atenção, porque eu vou querer que vocês escrevam depois. Então vamos lá. As descrições são importantes em vários gêneros de texto. Em um conto, por exemplo, por meio da descrição, o autor apresenta as características do lugar, das personagens, de tudo que é importante para a criação do clima da narrativa, imagens, sentimentos, etc. Assim, ele cria expectativas, prende o leitor à história, envolvendo-o na trama. Um texto pode ser mais descritivo ou mais narrativo. Isso dependerá da intenção de seu autor. Observe o esquema anterior do texto Gabriel Ternura, que vocês vão ter lido. Em primeiro lugar, o texto expressa uma ideia geral de ambiente. Feio, velho, sujo. Em seguida, o texto começa a descrever cada parte deste mesmo ambiente, a fim de que o leitor tenha uma imagem mais clara do lugar. Ele parte do mais geral, prédio, para os aspectos mais particulares, paredes, móveis. Depois, descreva a personagem que está nesse ambiente. Compondo o mesmo quadro de abandono do lugar. Com a conclusão, retoma a ideia geral apresentada no início do parágrafo, chamando a atenção para o estado de decadência da escola. Portanto, nem sempre basta dizer que um ambiente é feio ou bonito, ou se fazer uma descrição. É preciso dar detalhes do lugar para que o leitor consiga imaginá-lo. E para que você não se perca na hora de escrever, faça um plano, um pequeno esquema. Quando estiver sem ideias, escreva tudo o que vier ao pensamento. Depois selecione o que você achou mais interessante. Em seguida, coloque as frases em ordem e desenvolva em um parágrafo cada uma das ideias selecionadas. Aí é que vem o Mãos à Obra. Mãos à Obra é essa imagem aqui, ó, que eu vou querer que vocês descrevam. Então, vocês vão pegar lá o caderno, porque não tem espaço aí na apostila, para descrever esta imagem aqui. Então, tudo que vocês estão vendo, vocês vão colocar no papel, como está explicando ali. E depois vocês vão organizar essas ideias, colocando numa história. Então, vocês podem começar assim. Certo dia, num parque arborizado, com muita graminha verde, estava ensolarado e muitas crianças brincavam. Aí vocês vão continuar. As crianças estavam assim, não posso continuar aqui, senão eu vou fazer toda a história.
E aí vocês vão descrevendo tudo que estão vendo, colocando no meio de uma história que vocês vão criar, tá bom? Então, a nossa aula termina aí. Eu quero que vocês mandem para mim a foto dessa descrição que vocês vão fazer. E espero tê-los ajudado aí. Qualquer dúvida, vocês me mandem pelo WhatsApp, né? E até a próxima. Um beijo, então, fiquem com Deus.